Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter também direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje vamos trabalhar aí o raciocínio lógico matemático, mais especificamente tratando do assunto de sequências numéricas. E quando nós falamos de sequências numéricas, tem vários outros subassuntos relacionados, associados à sequência numérica. Um deles é a progressão aritmética, que já foi estudado em um outro momento, e o outro é a progressão geométrica, que nós iremos tratar nesta aula. Então, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, vem comigo, vamos dar o pontapé inicial no estudo da progressão geométrica. Eu dividi em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar o conceito inicial do que é a progressão geométrica, como se calcula a razão, o termo geral de uma progressão geométrica, qual a condição de existência de uma progressão geométrica e como de praxe a gente sempre resolve alguns exercícios. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, falando de progressão geométrica, também conhecida por PG. É muito comum você ouvir esta terminologia, PG, progressão geométrica. Para nós entendermos bem o que é uma progressão geométrica, precisa ser estabelecido o conceito de sequência numérica. O que é uma sequência numérica? A palavra sequência, ela implica numa sucessão de alguma coisa, não necessariamente só números. Pode ser objetos, coisas, enfim, é uma sucessão, um valor após o outro valor, uma coisa após outra coisa. Isso é uma sucessão. Quando nós falamos de sucessão numérica, quer dizer que é um número seguido do outro. Então eu tenho um número, depois vem um próximo, depois vem outro e assim por diante. Observem que se esta sucessão numérica ela estiver embasada por uma lei de formação. Opa, professor, o que é lei de formação? Lei de formação é uma expressão, uma sentença matemática que, digamos assim, indica qual vai ser o próximo termo da sequência. É um conjunto de regras que estabelece a condição para o próximo termo dessa sequência. Então, se você diz que se tem uma sequência numérica e de um número para o outro tem que ir adicionando
por exemplo, 2, então eu tenho um termo, o próximo, soma mais 2, eu tenho o próximo. Soma mais 2, eu tenho o próximo. Soma mais 2, eu tenho o próximo. Então isso é uma sequência numérica e estabelecida por uma lei de formação. Então, lei de formação é um conjunto de regras, é uma expressão matemática que estabelece a condição para identificar o próximo termo da sequência. Perfeito. Dependendo desta lei de formação, nós podemos enquadrar a sequência numérica com um nome específico, tá? Então, quando nós estudamos progressão aritmética, lá naquela aula nós vimos qual é a lei de formação que transforma aquela sequência, ou melhor, que nomina aquela sequência como sendo progressão aritmética. E para ser progressão geométrica, também tem uma lei de formação específica para garantir que aquela sequência seja chamada de progressão geométrica. Então não é qualquer sequência, é uma sequência sim, de números sim, mas que obedece uma lei de formação, um conjunto de regras, uma expressão que garante esse próximo valor. Então vamos entender qual é a lei de formação da progressão geométrica. Então, vou dar aqui duas definições. Two definitions. Ah, meu inglês é muito top, galera, mas não levem a sério, é horrível, tudo errado, tá? Só zoeira aqui. Two definitions, duas definições, por isso que eu dou a tradução, porque é ruim, né? Ninguém entende. Vamos lá. PG é toda sequência de números não nulos na qual, primeira definição, a partir do segundo termo, o quociente da divisão de cada termo pelo seu precedente é constante. Vamos entender essa linguagem matemática. Primeiro, ele diz a partir do segundo termo. Aí o aluno já meio que fica bugado. Primeiro termo, segundo... Como assim, professor? Olha só, a sequência numérica, dependendo da posição que os elementos ocupam, é chamado de posição. Então eu tenho um elemento que vai estar na primeira, outro na segunda posição, na terceira, e a leitura é feita da esquerda para a direita. Então eu vou representar a primeira posição como sendo A1. O que quer dizer A1? O elemento que está na primeira posição. Aí, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e assim por diante. Para que a gente entenda a linguagem expressada, a letra A, ela é simplesmente para fazer referência a um determinado conjunto, tá? Poderia ser B, poderia. Poderia ser C, poderia. D, E, F, G, qualquer letra do alfabeto latino. Então, as letras que utilizamos, elas servem somente para identificar um determinado conjunto, para diferenciar um do outro. E já os números 1, 2, 3, 4, eles servem para indicar a posição que aquele elemento ocupa. Isso quer dizer que o A1 é o elemento do conjunto A que aparece por primeiro. O A2 é o elemento do conjunto A que aparece em segundo. O A3 elemento do conjunto A que aparece em terceiro. O A4 o elemento do conjunto A que aparece em quarto. E assim por diante. Ok? Perfeito. Então, quando eu digo a partir do segundo termo, quer dizer que o primeiro não pode ser considerado. E agora vocês vão entender por que o primeiro não pode ser considerado. Porque ele diz, a partir do segundo, ou seja, do A2 para frente, o quociente. Essa palavra quociente, o que quer dizer quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Quociente é o valor pelo qual eu vou ter que multiplicar o dividendo para encontrarmos o divisor. Ou melhor, o divisor, tem que multiplicar o divisor para encontrar o dividendo, ok? Então, divisor vezes quociente é igual a dividendo, beleza? Um número vai ser dividido por outro. O número que está sendo dividido é chamado de dividendo, o número que divide é chamado de divisor e
o quociente é o resultado dessa divisão, ok? Beleza. Então, o quociente, que é o resultado da divisão, de quem por quem? De cada termo, gente. Cada termo pode ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, pode ser qualquer um. Cada termo pelo seu precedente. O que é precedente? É aquele que vem imediatamente atrás, ou é o imediatamente anterior ao número informado, ok? Quem é o precedente do 3 é o 2, do 2 o 1, e do 1? Não tem, porque o 1 é o primeiro, então não tem ninguém antes dele. Por isso que o conceito começa a partir do segundo, porque como é do precedente e antes do primeiro não existe nenhum, portanto não há possibilidade de considerarmos o primeiro, ok? Então, o resultado da divisão de um termo pelo seu imediatamente anterior é constante. O que quer dizer a palavra constante? Quer dizer que não muda. O resultado de um dividido pelo outro vai ser o mesmo, vai ser igual. Ainda não entendi, professor. Se você pegar o oitavo termo e dividir pelo precedente, que seria o sétimo, você vai ter um resultado X. Se você pegar o sexto e dividir pelo precedente dele, que é o quinto, o resultado vai ser X. Se você pegar o quarto e dividir pelo precedente, que é o terceiro, o resultado vai dar X. Então, qualquer termo que você escolher e dividir pelo que vier imediatamente antes dele, a resposta será a mesma. Isso que é constante, quociente constante, mesmo valor. Perfeito. Entendido, gente? E eu procuro me ocupar muito nesse conceito inicial e eu peço para você, prezado concurseiro, ter muita paciência nesse momento inicial. Assimile bem essas palavras que eu estou dizendo referente ao conceito, porque elas são a base para você resolver inúmeros exercícios. E digo mais, viu, prezado concurseiro? Se você compreender de fato este conceito, você vai estar apto para resolver aí pelo menos 80% dos exercícios sem recorrer a nenhum tipo de fórmula, nada. Só pelo conceito, ok? Beleza. Vamos para o segundo conceito. O segundo conceito diz o seguinte. Então, PG é toda sequência de números não nulos na qual, segundo conceito, cada um de seus termos, exceto o primeiro, então, mais uma vez, é a partir do segundo, né? É igual ao precedente multiplicado por uma constante. Então, observe que eu continuo na mesma pegada. Eu tenho um conjunto de termos e a definição aqui diz o seguinte. Qualquer termo que você escolher, exceto o primeiro, segundo, terceiro em diante, ele vai ser igual ao anterior, ao precedente, imediatamente anterior, multiplicado por uma constante. Então, se eu pegar o que vem antes do 2, ou seja, o primeiro, e multiplicar por uma constante, eu encontro o segundo. Se eu pegar o segundo e multiplicar por essa mesma constante, eu encontro o terceiro. Se eu pegar o terceiro e multiplicar por essa mesma constante, eu encontro o quarto. Se eu pegar o quarto e multiplicar pela mesma constante, eu encontro o quinto. Então, observem que a lei que garante a identificação do elemento seguinte é a seguinte. Pega-se o termo anterior e multiplica por uma constante. O resultado dessa multiplicação é o próximo elemento. Então, se eu tenho um elemento 4 e a constante é 3, o próximo elemento vai ser 4 vezes 3, 12. O próximo elemento vai ser 12 vezes 3, 36. O próximo elemento vai ser 36 vezes 3, 108. E assim sucessivamente. Eu vou multiplicando o termo pela constante e eu vou encontrando os próximos e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, fechando, nós temos duas definições sobre progressão geométrica. Uma fala a respeito da divisão, a outra fala a respeito da multiplicação.
A primeira, ela é utilizada quando eu quero encontrar a razão, que é essa constante, tá? Já a segunda, que é a multiplicação, eu utilizo quando eu conheço a constante e quero encontrar o próximo termo da sequência. Então, cada uma das definições tem uma razão de existir, tem um propósito na qual ela vai contribuir na constituição ou na identificação dos elementos dessa sequência, ok? Beleza. Essa constante que nós citamos aqui na primeira e aqui na segunda definição, ela tem um nome dentro da progressão geométrica. Ela é chamada de razão da progressão geométrica, tá? Então, esse quociente, que é esse, no caso da primeira, do primeiro conceito, esse quociente, que é o resultado dessa divisão, ele é chamado de razão da progressão geométrica. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a forma como nós simbolicamente representamos essa palavra razão. Na progressão aritmética, nós usávamos a letra R para representar razão. Então não confunda, na progressão geométrica, o símbolo utilizado é a letra Q, o Q minúsculo, ok? Na PA, razão era o R minúsculo. Na PG, a razão é o Q. Por quê, professor? Porque, sabe que nem eu sei por quê? É porque é o símbolo que se utiliza, ok? Eu nunca tive curiosidade de buscar o porquê que usa o Q. Eu acredito que foi porque acharam bonitinho e colocaram esse símbolo para representar. Mas isso pouco importa, o porquê que é Q ou R, ou seja lá qual outra letra for. O importante é que você entenda que existe uma razão e esse termo é dado ao quociente entre um valor e o que vem antes dele. Pronto, é o que basta. Agora, como nós temos que representar uma expressão para associar essa sequência numérica, então nós usamos de símbolo. E o símbolo usado é a letra Q para identificar a razão. Perfeito? Beleza? Brincadeiras à parte, mas é isso, tá, gente? Bom, vamos lá, continuando. Vamos pegar um exemplo para nós entendermos essa situação. Ó, eu tenho aqui uma sequência, tá? Uma sequência de números. 5, 10, 20, 40 e 80. Essa, por enquanto, é só uma sequência. Como eu disse para vocês, uma sequência numérica, ela pode ser enquadrada com um nome específico, dependendo da forma como ela está sendo exposta, tá? Dependendo da forma como ela foi construída, ela pode receber um nome especial. Se não existir nenhuma lei de formação que garanta a identificação dos seus elementos, ela é simplesmente uma sequência. Mas dependendo da lei de formação, ela pode ser enquadrada como uma progressão aritmética ou como uma progressão geométrica. Como nós estamos estudando progressão geométrica, vamos analisar nesses patamares. Então eu tenho aqui uma sequência de números. Qual é a razão dessa sequência? Então, eu já estou afirmando que se trata de uma progressão geométrica, ok? Porque nós estamos estudando isso. Mas acaso você não soubesse, era só identificar o padrão de um elemento para o outro. O que acontece do 5 para que ele passe para 10? O que acontece? Professor, de 5 para 10 tem que somar 5. Ah, tudo bem, somar 5, 5 mais 5, 10. Beleza. Mas se eu somar 5 aqui, eu vou encontrar 20? Não, aí eu vou ter que já somar outra coisa. Aí eu vou ter que somar o 10 para dar 20. Então observem, gente, que do primeiro para o segundo, eu tive que multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. Do segundo para o terceiro, o que eu fiz? Multipliquei também. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40.
40 vezes 2, 80. Então, observem que eu tenho uma sequência de números na qual cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Nesse caso, a constante é 2. E qual é o nome que nós damos a essa constante? Nós chamamos ela de razão da progressão geométrica. Portanto, nesse caso, a razão vale 2, porque é o valor que eu tenho que multiplicar para encontrar o próximo elemento. Tranquilo? Você pode enxergar como uma multiplicação ou também pode enxergar como uma divisão. Para encontrar a razão de uma progressão geométrica, eu escolho qualquer termo, exceto o primeiro, e divido pelo que vem imediatamente antes dele. O resultado é a razão. Perfeito. Quando você já sabe que a sequência é uma progressão geométrica, você pode escolher qualquer termo e dividir pelo que vem antes dele. Qualquer um, professor, qualquer um. Não precisa ser o segundo pelo primeiro. Pode ser o terceiro pelo segundo, pode ser o quarto pelo terceiro, pode ser o quinto pelo quarto, pode ser o 100º pelo 99º. Enfim, você pode escolher qualquer um. Professor, eu escolhi o termo 500. Tudo bem, divide pelo termo que vem na posição 499, que é o imediatamente anterior. O resultado é a razão. Por quê? Porque ela é constante, não muda. Então, como eu disse, necessariamente não precisa ser o primeiro e o segundo. Você tem que entender que qualquer termo da sequência que você escolher e souber quem é aquele que vem imediatamente antes, divide um pelo outro, fechou. Você já tem a razão da progressão geométrica. Perfeito. Então vamos ver um outro exemplo. Olha aqui. E agora? 8, 8, 8, 8, 8. Professor, aí complicou, né? Não, gente, não complicou. Quanto que é 8 dividido por 8? 8 dividido por 8 é 1, professor. E 8 dividido por 8 é 1. E 8 dividido por 8 é 1. Então você observa que qualquer termo que você escolher aqui, ao dividir pelo anterior, vai dar sempre 1. Então a razão é constante. Peguei, perfeito. O que importa numa sequência de números, para que seja considerado uma progressão geométrica, é que a razão seja constante. E a razão, nesse caso de progressão geométrica, é o quociente, é o resultado da divisão. Ok? Então, 8 dividido por 8, 1. 8 dividido por 8, 1. 8 dividido por 8, 1. Não importa se os valores, se os termos são iguais. Ok? É uma progressão geométrica. Perfeito? Maravilha. Entendido? Então a razão aqui vale 1. Conclusão. Professor, em que situação eu tenho 1 como razão? Toda vez que os termos da progressão, da sequência, forem iguais, forem os mesmos. Então eu vou ter uma progressão com o mesmo valor, ou seja, constante. Beleza? Outro exemplo. Olha só. 27, 9, 3, 1/3, 1/9 e assim por diante. Vixe, professor, agora complicou, né? Mais ou menos complicou, tá? Vamos trabalhar o que é razão, representado pela letra Q. Razão é um termo dividido pelo seu anterior. Então eu posso escolher qualquer um e dividir pelo anterior? Posso. Por exemplo, eu posso pegar o terceiro e dividir pelo que vem antes dele, no caso 9. 3 dividido por 9. Professor, mas 9 não é maior, teria que estar em cima? Não. Quem está em cima é o termo escolhido. Eu escolhi o terceiro. Então o terceiro, que é o 3 aqui, vai estar em cima. Quem vai estar embaixo dele? O segundo, que é o imediatamente anterior. E quem é o segundo do 3? É o 9. Então é 3 sobre 9. Galera, toda vez que você tiver uma fração e essa fração for redutível, você precisa reduzi-la. O que é, professor, reduzir uma fração? Reduzir uma fração
é simplificá-la, ou seja, torná-la, escrevê-la em valores menores, porém equivalentes. Olha só, equivalência entre frações quer dizer que são frações que apresentam valores diferentes, porém o resultado é o mesmo. E quando que uma fração tem o mesmo resultado da outra? Quando ao dividir uma, dá o mesmo resultado da divisão da outra. Entenderam isso? Então uma fração é equivalente à outra quando o resultado da divisão é igual. Perfeito? Então eu posso reduzir uma fração? Posso, desde que eu encontre um valor que dê para dividir o que está em cima e o que está embaixo ao mesmo tempo. Então eu pergunto para os senhores, existe algum valor que divide o 3 e o 9 ao mesmo tempo? Sim, o próprio 3. Então eu vou dividir aqui em cima por 3, vou dividir aqui embaixo por 3 e eu vou encontrar razão igual 3 dividido por 3, 1, 9 dividido por 3, 3. Então a razão é 1 sobre 3. Perfeito. Entenderam aí, galera? Maravilha. Então é isso. Professor, eu posso escolher qualquer um? Qualquer um. Se você escolhesse o 9 sobre o 27, ia dar a mesma resposta. Se você escolhesse 1/3 dividido por 3, daria a mesma resposta. Enfim, dependendo da sua escolha, pode dar mais ou menos trabalho, mas a resposta será a mesma, ok? Então, razão 1/3. E agora? Agora eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma sequência na qual eu tenho, ó, 2, menos 6, 18, menos 54, 162. Primeiro você observa que tá havendo uma alternância de sinal. Ora positivo, ora negativo. Ó. Positivo 2, 6 negativo. 18 positivo, 54 negativo. 162 positivo. Então, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, vai manter essa sequência de alternância de sinal. Agora, e o valor, professor? O valor é constante. O que vai alternar aqui vai ser o sinal. Então, vamos lá. Se eu, para encontrar a razão, eu tenho que dividir um termo pelo que vem antes dele, certo? Você pode escolher qualquer um. Ah, professor, eu vou escolher o segundo, que está mais fácil. Sim, claro, escolha o mais fácil, gente. Por que escolher o mais difícil se você pode escolher o mais fácil? Números menores são mais fáceis de serem resolvidos. Então eu tenho que o segundo é menos 6. Lembrando que o termo que eu escolho sempre vai na parte de cima. E quem vai na parte de baixo? O que vier antes dele. Quem vem antes do menos 6? O 2. Então eu tenho que dividir o menos 6 por 2. Ao fazer essa divisão, não esqueçam que todas as vezes que nós multiplicarmos ou dividirmos, vou repetir, na multiplicação e na divisão, eu sou obrigado a fazer jogo de sinal. Aquela regrinha de sinal. Sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Então, essa é a regra. Não importa se é mais com mais ou se é menos com menos. Se os sinais forem iguais, a resposta será sempre positiva. Se os sinais forem diferentes, a resposta será sempre negativa. Aí eu pergunto, qual o sinal do 6? Menos. Qual é o sinal do 2? Mais. Igual ou diferente? Diferente. Então a minha resposta vai ser negativa. Já sei que ela é negativa, porque os sinais são diferentes. Agora, 6 dividido por 2, 3. Então, qual é a razão dessa sequência? Menos 3. Perfeito? Tranquilo? É assim que nós vamos conduzir. Portanto, razão igual a menos 3, fechou. Fechou. Encontrei a razão. Agora, com base nisso, galera, nós vamos poder dar a classificação da progressão.
Observe que nós tivemos 4 situações, 4 situations, ok? Olha aqui, uma razão positiva, uma razão igual a 1, uma razão fracionária e uma razão negativa. Olha só, positiva inteira, igual a 1, fracionária e negativa. Ah, professor, então o que vai repercutir isso? Vamos lá? Classification. Se a minha razão for maior que 1, não pode ser 1. Porque se pudesse ser 1, eu iria dizer maior ou igual a 1. E na simbologia matemática iria aparecer um traço aqui embaixo, ó. Ia ser assim, aí a leitura é maior ou igual. Mas como não tem esse traço, é só maior que 1, não pode ser 1. Se a razão for maior que 1, eu vou ter uma sequência, uma progressão crescente. Observe que os valores aumentam, ó, 5, 10, 20, 40, 80 e assim vai aumentando, ok? Perfeito. Agora, se eu tiver uma razão igual a 1, que é esse segundo caso, o que acontece com os termos da sequência? Eles são os mesmos. Portanto, eu tenho uma progressão constante, ok? Toda vez que a razão for igual a 1, os termos da sequência serão os mesmos, progressão constante. Agora, se eu tiver uma razão fracionária e for um número compreendido entre 0 e 1, olha aqui, razão maior que 0 e menor que 1, quando isso acontecer, aí eu terei uma progressão decrescente, ok? Entre 0 e 1. Tem que ser maior que 0 e menor que 1. Se for um valor nesse formato, ela vai ser decrescente. O que acontece quando é decrescente? Vai diminuindo os valores. Cada vez eu vou tendo valor menor, tá? E por último, quando eu tiver uma razão negativa, gente. Se a razão for negativa, a progressão ela é chamada de alternante. Por que alternante? Porque ora eu tenho um termo positivo, ora negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e assim sucessivamente, tá? Então, essa sequência ela é chamada de alternante. Perfeito? Entendido aí o conceito de que é uma progressão, vamos falar agora do termo geral dessa progressão. O que é termo geral? Termo geral é um termo específico da sequência. Então, nós temos uma sequência A1, A2, A3, A4, A10, A15, A1000, enfim, é uma sequência. Termo geral é um termo específico. O termo específico é aquele termo que eu faço referência a ele. Se eu disser, por exemplo, 30º termo da progressão, então o termo geral é o termo que está na posição 30. Se eu disser 100º termo da progressão ou da sequência, o termo geral vai ser o termo que está na posição 100. Simbolicamente, eu represento por A100, porque está na posição 100. O anterior seria o A30, porque está na posição 30. Então, o termo geral é um termo específico daquela sequência que o exercício faz referência, tá? Eu posso escrever qualquer termo da sequência em função do primeiro termo e da razão. Como assim, professor? Por exemplo, eu posso dizer que o segundo termo dessa sequência é igual ao primeiro vezes a razão. Não é assim? É a segunda definição de progressão geométrica. Ela diz lá que progressão geométrica é uma sequência de números na qual qualquer termo, exceto o primeiro, ou seja, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. E essa constante nós chamamos de razão. Então, ela tem um nome, representada pela letra Q. Então, o segundo é igual a razão. Por que o senhor colocou 1 aqui, professor? Se você não colocar esse 1, não vai fazer diferença nenhuma. Porque toda vez que você tem uma variável ou uma incógnita
sem expressar, sem mostrar o expoente, considera-se sempre 1. Eu coloquei 1 porque a gente vai trabalhar essa ideia de expoente e termo, posição do termo. Existe uma relação entre elas. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Por isso eu coloquei o número 1, mas reforço, se não tivesse colocado, não teria problema nenhum. Tá. Quem é o terceiro termo de uma sequência? Professor, o terceiro é igual ao anterior, que é o segundo, multiplicado pela constante, que é a razão. Tá? Então, vezes Q. Professor, mas não era para ser Q elevado a 1? Não precisa, como eu falei. Se você quiser colocar o 1 aqui, não tem problema, tá? Mas não há necessidade. Vamos deixar só o Q. Perfeito. Então, o terceiro vai ser o segundo vezes a razão. Mas espera aí, professor, o segundo não é o primeiro vezes a razão? Olha aqui, ó, nós já tínhamos chegado nessa conclusão. Então eu posso, no lugar desse segundo, escrever A1 vezes Q? Posso, gente. Posso substituir. E quando eu faço essa substituição, no lugar do segundo, eu coloco A1 vezes Q, olha aqui, ó, coloquei A1 vezes Q, então vai ficar assim, A1 vezes Q vezes Q, ok? Porque esse segundo Q era o da fórmula. E esse primeiro Q é porque o segundo é o primeiro vezes Q. Aí aparece ele 2 vezes. Perfeito. Mas, de acordo com a regra de potenciação, toda vez que você tem uma multiplicação de potência de bases iguais, por exemplo, vou pegar aqui x vezes x. Isso aqui é uma multiplicação de potências cuja base é a mesma, x e x. De acordo com a regra, conserva a base e somos expoentes. Como aqui não apareceu nada, é 1. Aqui não apareceu nada, é 1. 1 mais 1, 2. Se eu tenho x à terceira vezes x ao quadrado, olha só, multiplicação de potência de bases iguais, conserva-se a base e somos expoentes. 3 mais 2, 5. Perfeito? Então, só para recordar a potenciação. Então, se eu tenho Q vezes Q, Q elevado a 1 vezes Q elevado a 1 vai dar Q ao quadrado. Conclusão, quem é o A3? A1 vezes Q elevado a 2. Ah, perfeito. Vamos ver o A4. Quem é A4? É o anterior, que seria o A3, vezes a razão, que é Q. Mas quem é A3, gente? A3 está aqui, ó. Está aqui, ó. A3 é A1 vezes Q elevado a 2. Então, no lugar do A3, eu vou colocar A1 vezes Q elevado a 2. Vai ficar A1 vezes Q elevado a 2 vezes Q, que é esse Q aqui. Aí eu tenho Q elevado a 2 e Q elevado a 1, multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base, somos expoentes, 2 mais 1, 3, Q a terceira. Pronto, tá aqui. Beleza, prof. Vamos lá. Sendo assim, gente, observe que nós podemos escrever qualquer termo da sequência. Professor, se eu quiser escrever A20, como que vai ficar? Vai ficar A1 vezes Q. Agora comigo aqui, ó. Para tudo. Stop aqui comigo, cara. Veja bem, quando era 4, qual era o expoente? 3. Se era o quarto termo, o expoente era 3. Uma unidade a menos. Quando era 3, qual foi o expoente? Ó, 2. Uma unidade a menos. E quando foi 2, professor? Olha aqui, ó, 1. Uma unidade a menos. Então, observe que existe uma relação entre o termo e o expoente da razão. O expoente da razão vai ser sempre uma unidade a menos do valor identificado ou do valor especificado. Se eu especifico 4, o expoente é 3. Se eu especifico 3, o expoente é 2. Então, se eu especifico 20, o expoente vai ser, muito bem, 19. Professor, e se eu falasse A35?
seria o primeiro vezes Q elevado a 34. Muito bem. Uma unidade a menos. Aí podemos generalizar, gente. Nós podemos generalizar. Então, o AN vai ser quem? O AN vai ser igual ao primeiro vezes Q elevado a N menos 1. Por que eu coloquei N aqui? Porque esse N indica a posição. Se aqui é 10, aqui vai ser 10 menos 1, 9. Se aqui é 15, aqui vai ser 15 menos 1, 14. Beleza? Então, o termo, o número que identifica o termo específico, vai ser uma unidade a menos no expoente da razão. Fechou, professor? Então, o AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo da sequência, o N é a quantidade de termos e ele está diretamente ligado ao AN, e o Q, como nós já falamos, é a razão. Perfeito? Vamos ver um exemplo de aplicação disso? Olha só. Determine o número de termos da sequência. O objetivo aqui é encontrar a quantidade de termos. Quando eu falo em quantidade de termos, eu estou falando em quem? Você precisa, primeiro, que a fórmula é essa. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui é o expoente do Q. Então, eu tenho uma expressão que representa a lei de formação de uma progressão geométrica, e esta expressão é constituída por 4 incógnitas. O AN, que é o termo geral, o A1, que é o primeiro, o Q, que é a razão, e o N, que é a quantidade de termos, ou número de termos. Beleza? O exercício pode pedir para você encontrar qualquer um desses 4. Mas a condição é, ele vai pedir um, e ele tem que te informar os outros 3. Se você não souber, não tem como encontrar, ok? Então, a gente tem essa relação de dependência. Posso encontrar qualquer um deles? Sim, desde que o exercício me informe os outros 3. Então, vamos ver. Ele quer saber aqui o número de termos, então ele quer saber o N. Agora, vamos saber quem nós temos. Eu sei o primeiro? Sei. Quem é o primeiro? 3. Eu sei o termo geral ou o último termo? Sei. No caso, o 768. Eu sei a razão? Não, mas tem como encontrar. Uai, como assim, professor? A razão não é só dividir um termo pelo que vem antes? Olha aqui, ó, 3, 6. Nesse caso, a razão vale quanto, gente? 6 dividido por 3. A razão vale 2. Razão é o resultado da divisão. Então, eu sei o A1, sei o AN, sei o Q. Vem para cá e vamos achar o N. Então, no lugar do AN, eu coloco 768. No lugar do A1, eu coloco 3. No lugar da razão, eu coloco 2. Elevado a N menos 1. Até agora, eu só substituí. No lugar do AN, 768. No lugar do A1, 3. No lugar do Q, 2. Elevado a N menos 1, porque eu quero achar o N. Então, não dá para fazer nada por enquanto. Agora, daqui para frente, gente, é uma equação do primeiro grau. Como que resolve uma equação? Isolando a variável. Então, o termo que eu quero encontrar tem que ficar sozinho de um lado. Os demais eu passo para o outro lado. Aquela regra de trocou de lado, troca o sinal. Se estiver somando, vai subtraindo. Se estiver subtraindo, vai somando. Ou, se estiver multiplicando, passa dividindo. Se estiver dividindo, passa multiplicando. Beleza? Aquela máxima. Então, observem aqui o 3. Eu não posso multiplicar o 3 pelo 2, professor? Não pode fazer isso. Por quê? Porque o 2 está elevado a um expoente. E na regra diz o seguinte: quando eu tenho uma multiplicação e uma potência, eu tenho que primeiro resolver a potência para depois multiplicar. Eu não posso multiplicar e depois fazer a potência. Está errado. Então, como o 2 está elevado a um expoente, eu não posso fazer 3 vezes 2, 6. Eu vou ter que pegar esse 3 e passar ele para o outro lado. Se troca de lado, está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 768 dividido por 3
E do outro lado ficou só o 2 agora, elevado a n menos 1. 768 dividido por 3, pega e faz a continha, ó, 768 dividido por 3, dá 2, 3 vezes 2, 6 para 7, 1, 16, 3 vezes 5, 15 para 16, 1, 18, 3 vezes 6, 18 para 18 dá. Ou seja, 256. 256 igual a 2 elevado a n menos 1. E agora, professor, o que eu faço? Galera, para a gente resolver a partir daqui, vai exigir de você conhecimento de equação exponencial. O que é uma equação exponencial? É uma expressão matemática que apresenta uma variável no expoente, que é o nosso caso, porque o n está no expoente. E para resolver uma equação exponencial, nós temos que ter a mesma base de ambos os lados da igualdade. Ou seja, eu tenho que escrever tudo na forma de potência, de tal forma que a mesma base da potência de um lado seja do outro também. O 2 já está na forma de potência, 2 elevado a n menos 1. Então eu vou pegar o 256 e vou escrevê-lo na forma de potência. Como que eu faço isso, professor? Decompondo ele. Vou fazer bem aqui, ó, nesse quadro, ó. 256, vou decompor ele na base 2. Lembra? Passa aquela barrinha do lado, vai dividindo por 2. 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Quando chegar no 1, pediu para parar, parou. Agora é só contar quantas vezes eu dividi pelo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o 256, na forma de potência, pode ser escrito como 2 elevado a 8. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 8 é igual a 2 elevado a n menos 1. Observe que agora eu tenho a mesma base de ambos os lados. Quando isso acontecer, eu posso simplificar as bases, ou seja, eliminar esse 2 com esse. E agora o que eu faço? Os expoentes, que de um lado é 8 e do outro lado é n menos 1, vão se igualar. Vai ficar 8 igual a n menos 1. E o menos 1 vai para o outro lado positivo. Então vai ficar 8 mais 1 igual a n. Conclusão, 8 mais 1, 9n igual a 9. Então quantos termos tem nessa sequência? 9 termos. Professor, tinha outra forma de fazer isso? Tinha. Você não descobriu que a razão é 2? Sim. Aí você vai descobrir todos os termos. É só ir multiplicando por 2. Olha aqui. 6, 6 vezes 2. 12, 12 vezes 2. 24, 24 vezes 2. 48, 48 vezes 2. 96, 96 vezes 6. 192, 192 vezes 2. Vai dar aqui 306, 192 vezes vai dar 319, vai dar 9, não, 3, 2, opa, desculpa, é vezes 2 aqui, né? Estou multiplicando vezes 3. 192 vezes 3 vai dar 4, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 2, 384. E 384 vezes 2, 768. Aí é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, 9 elementos. Ah, professor, foi mais fácil fazer assim. Como a razão é 2, multiplicar por 2 é só ir dobrando, foi mais fácil. Calma, calma. Nesse caso, que são poucos elementos, pode até ser mais fácil. Mas se aqui, ao invés de 768, fosse 768 mil, por exemplo, aí já iria complicar, porque você iria ter muito mais elementos, e aí ficar multiplicando um por um poderia te dar muito trabalho, tá? Então, tem casos que vale a pena fazer assim,
descobrir os elementos e contar, e tem casos que é melhor aplicar a fórmula do termo geral, tá? Fiquem à vontade, de um jeito ou de outro, ambos podem serem utilizados aí, perfeito? Bacana, eu não quero só que vocês achem, mas é mais fácil. Não, gente, o mais fácil é muito relativo. Você precisa dominar as duas formas, ok? Olha só, uma empresa com 512 funcionários. Um dos colaboradores apareceu com o vírus do macaco. Se esse colaborador permanecesse na empresa, o vírus se propagaria da seguinte forma. No primeiro dia, um colaborador estaria contaminado. No segundo dia, 2. No terceiro dia, 4. E assim sucessivamente. O diretor da empresa dispensou o funcionário contaminado imediatamente, pois concluiu que todos os 512 colaboradores teriam contaminação no. Então observe que o exercício fala que nessa empresa tem 512 funcionários e que foi identificado que um deles estava com o vírus. E aí a direção verificou que se esse cara continuar, no segundo dia já ia ter 2 infectados. No terceiro dia ia ter 4 infectados. E assim por diante. Aqui a pergunta é, o diretor teve a iniciativa de dispensar imediatamente essa pessoa porque ele identificou que após tantos dias todos os funcionários estariam contaminados, no caso os 512. E a pergunta é, em qual dia isso iria ocorrer se ele não tivesse dispensado esse cara? Bom, o primeiro passo, gente, é a gente organizar isso para enxergar que é uma progressão. No primeiro dia, quantas pessoas seriam contaminadas? 1. No segundo dia, 2. No terceiro dia, 4. E assim sucessivamente até que os 512 fossem contaminados. Porque tem 512 funcionários, ok? Então no primeiro dia 1, no segundo dia vai ter 2, no terceiro 4, e vai chegar um dia que vai estar todos os 512 contaminados. A pergunta é quantos dias vai demorar para isso acontecer. Então, quem é o primeiro termo aqui? 1. Quem é o último termo? 512. Quanto que vale a razão? A razão vale 2. Por que 2, professor? Porque 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2 é 2. Está dobrando de um dia para o outro. Ok? Perfeito. E ele quer saber o N, que é a quantidade de dias. Vou usar a mesma formulazinha, ó. A N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral. Vou substituir no lugar do AN 512, no lugar do A1 é 1, vezes Q, que é 2, tá? Vezes Q, que é 2, elevado a N menos 1. Bom, veja bem, o 1 está multiplicando, passo ele dividindo, mas 512 dividido por 1 é o próprio 512, né, gente? Então vai ficar assim, ó, 512 é igual a 2 elevado a N menos 1. E agora o que eu faço? Eu tenho uma equação exponencial. Pessoal, stop, para. Aqui, ó, look for me, olhando para mim aqui. Toda vez que você for encontrar a quantidade de termos, você vai deparar com uma equação do tipo exponencial, que é quando a variável encontra-se no expoente. Bom, nesse caso, para resolver, você precisa fazer com que em ambos os lados da igualdade a base da potência seja a mesma. Sendo assim, você vai ter que decompor o valor em fatores de tal forma que a base seja a mesma. Como aqui a base é 2, eu vou ter que escrever o 512 numa base 2. E para fazer isso, gente, eu tenho que fazer a decomposição, ó. Aquela paradinha assim. Coloco o 512 e vai dividindo por 2. Ó, dividido por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16,
por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Pediu para parar, parou quando chegar no 1. Agora é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o 512 pode ser escrito como 2 elevado a 9. Do outro lado eu já tenho a base 2 elevado a n menos 1. Agora, como as bases são iguais, eu posso eliminar e faço a igualdade do expoente. 9 é igual a n menos 1. Menos 1 vem para cá, mais 1. Conclusão, n igual a 10. Então, em qual dia o diretor identificou que todos estariam contaminados? Letra B, 10º dia. Ok? Vamos lá. Condição de existência da progressão, gente. Com base nisso que a gente falou, nós temos agora como definir a condição de existência. O que é a condição de existência? Condição, aquilo que condiciona, aquilo que se não for observado não pode ser válido. Então, se eu tenho uma sequência de números, como que eu sei que é uma progressão? Eu sei, tenho certeza que é uma progressão toda vez que isso prevalecer. Qualquer termo dividido pelo anterior é igual a um outro termo dividido pelo seu anterior. Então eu peguei como exemplo, o segundo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Professor, poderia ser o quinto dividido pelo quarto? Poderia. O quinto dividido pelo quarto igual ao terceiro dividido pelo segundo? Pode. Qualquer termo dividido pelo anterior vai dar sempre a mesma resposta. Perfeito? Então, como que a gente aplica esse conceito? Aqui um exemplo. Determine o valor de x de modo que a sequência sejam termos consecutivos de uma progressão. Então, eu tenho 1 mais x, 13 mais x e 49 mais x. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. De acordo com a condição de existência, eu tenho o seguinte, tá? Primeiro, segundo e terceiro termo. De acordo com a condição de existência, o segundo dividido pelo primeiro tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo. Então, substituindo aqui, eu vou ter segundo, 13 mais x, dividido pelo primeiro, 1 mais x, é igual ao terceiro, 49 mais x, dividido pelo segundo, 13 mais x. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Multiplicação cruzada, tá? 13 mais x multiplica 13 mais x, 1 mais x multiplica 49 mais x. E vamos fazer esse produto, tá? Ao fazermos essa conta, nós vamos ter o seguinte, isso aqui já é o resultado da multiplicação. 13 mais x vezes 13 mais x vai dar 169 mais 26 mais x. Depois você pode fazer essa continha. É só multiplicar, fazer isso aqui, 13 mais x vezes 13 mais x. Faz o chuveirinho e depois soma os termos semelhantes. Aqui eu já coloquei a resposta. 49 mais x vezes 1 mais x, faz o chuveirinho também, vai encontrar isso aqui. Agora o que eu faço, gente? Como eu tenho x ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro, mesmo sinal, um elimina o outro. Sobrou quem? 169 mais 26 e do outro lado 49 mais 50, porque 49 mais x é 50x. Agora, o que tem x vai para um lado, o que não tem x vai para o outro. Fazendo essa regra, passei o 26 para o lado de lá, 50 tira 26, 24, 169 menos 49, 120. Agora o 24 está multiplicando, passo ele dividindo, 120 dividido por 24, 5. Pronto, tá resolvido. Acabou, né? Era isso. Ele queria saber o valor de x. Agora, se ele quiser saber os termos, aí você substitui aqui, Como x vale 5, 5 mais 1, 6. 5 mais 13, 18. 5 mais 49, 54. Então, seria 6, 18 e 54. Perfeito? E se ele quiser saber o quarto termo, era só multiplicar por 5. Tá? Que é a razão. Ou o 54 vezes 5, era o próximo. Aí o próximo vezes 5 é o outro, vezes 5 o outro, e assim vai. Ok? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer ter estado com vocês até aqui. Até agora trabalhamos o conceito inicial de progressão geométrica, muito embora simples, mas não quer dizer que é fácil.
nós ainda vamos ter a oportunidade de dar continuidade a esse assunto, trabalhando exercícios mais específicos no formato do concurso público. Beleza? Então, temos um encontro marcado na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau.